situação da economia brasileira não está nada boa e muita gente sabe disso. Mas aí vem o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem uma pessoa indicada pelo presidente do Executivo e que só divulga resultados positivos, que enaltecem as ações do governo. Muita gente duvida dos números, e com razão. O atual comandante do Instituto, que trata justamente das estatísticas principais do governo, é um conhecido militante do PT. Sendo assim, outros especialistas do mesmo mercado de pesquisas duvidam da capacidade de lisura na divulgação dos resultados. Teve economista que acusou abertamente Márcio Postman, lá atrás, de possibilidade de manipular resultados em benefício de interesses privados. Então, não é de se assustar quando vemos números mirabolantes a respeito de determinados assuntos envolvendo a economia de mercado. Nessa segunda-feira, por exemplo, o Instituto divulgou que o desemprego no Brasil está em franca decadência, está caindo. Ou seja, o resultado foi o menor desde 2014, chegando agora a incríveis 7,1% no trimestre encerrado em maio. Pois, segundo o IBGE, em maio, a população desocupada, que inclui indivíduos de 14 anos ou mais sem emprego e em busca ativa de trabalho, somava 7,8 milhões. Isso representa uma redução de 751 pessoas em relação ao trimestre encerrado em fevereiro de 2024 e um declínio de 1,2 milhões comparado ao mesmo período em 2023. Mas o que temos é uma dúvida imensa, sendo que a inflação aumenta, a bolsa cai e o dólar dispara. Consequentemente, temos aí aumento de preços em todos os setores. E o que é natural é um enxugamento dos postos de trabalho em função dos arroxos provocados por uma economia em crise. A cada palavra de improviso do chefe do executivo, por exemplo, investimentos escoam pelo ralo e ele acusa o Banco Central de ser o responsável devido à alta taxa de juros. Mas quem conhece um pouco de economia, até mesmo de segundo grau, sabe que o que tem segurado o rojão é justamente o patamar em que se encontra a taxa de juros. E nessa segunda-feira, o presidente do país reclamou de novo, e muito. Falou de estar há 2 anos no governo com um presidente do Banco Central indicado por Bolsonaro. E afirmou que a Selic está exageradamente alta. Ele afirmou que quem quer a autonomia do banco é o mercado, que faz parte do Copom, que determina as metas de inflação e as políticas de juros. Lula vive dizendo que Roberto Campos Neto, atual presidente da instituição, trabalha contra o governo dele por pura ideologia e para beneficiar o ex-presidente. Definitivamente, ele não consegue enxergar que a atual diretoria do Banco Central é composta hoje por apenas técnicos verdadeiramente independentes e compromissados com o resultado de uma política econômica que tem, inclusive, beneficiado o próprio governo federal. Caso contrário, o país já teria ruído completamente, entrado em erupção, que com certeza já teria custado até mesmo o cargo do chefe do executivo. Mas Lula prometeu que não vai tentar mudar a lei, que foi instituída lá atrás do governo de Michel Temer, e disse ter paciência o suficiente para esperar pelo momento certo de indicar o seu próprio presidente da instituição. Ele disse, aspas, o que você não pode ter é um presidente do Banco Central que não está combinando adequadamente com aquilo que é o desejo da nação. Fecha aspas. Desejo da nação? São declarações assim que têm provocado a fuga dos investidores. Segundo o que foi publicado pela empresa de consultoria especializada Henley & Partners,
cerca de 800 cidadãos com patrimônio acima de US$ 1 milhão vão deixar o Brasil até o final deste ano de 2024. Esse número equivale a aproximadamente 1% dos milionários brasileiros. E desse total, pelo menos 210 têm patrimônios acima de US$ 100 milhões. É um pessoal que também gera riquezas, pois são proprietários de indústrias e outros setores, e geram empregos também, e simplesmente vão levar tudo embora. Colocar os seus recursos no exterior por não acreditar mais nas intenções do governo. Então, como é que o IBGE tem encontrado esse cenário de prosperidade no país? Me diga. Dólar alto e bolsa baixa significa um risco imenso de recessão. E há quem diga que a moeda americana permaneceu estável nesta segunda-feira, mas ainda em alta, porque o presidente do país não abriu mais a boca. Até Edmar Baixa, economista que participou da elaboração do Plano Real lá atrás, no governo ainda de Fernando Henrique, e que fez o L em apoio ao governo Lula, está pulando do barco, está pulando do navio. Ele afirmou em entrevista neste domingo 30 que Lula não está dando um tiro no pé, mas sim no próprio coração. Baixa completou o raciocínio, prevendo que Lula vai perder a eleição de 2026, de 2024 também, e o voto do pessoal do Centrão, como é o caso dele mesmo. Já imaginou? São os caras especialistas próximos ao presidente que estão pulando fora. E para piorar a situação, os analistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação para 2024 e chegou a 4%. A última vez que o mercado havia previsto inflação acima de 4% tinha sido em 15 de junho de 2023. E a pergunta que fica é a seguinte: onde o IBGE está vendo tanta prosperidade no mercado brasileiro? E nós vamos fazer